Em menos de uma semana, o senador Eunício Oliveira apresentou na Comissão de Constituição e Justiça o relatório sobre a proposta que limita os gastos públicos. De acordo com a PEC 55, as despesas da União nos próximos 20 anos serão corrigidas pela inflação do período anterior. O texto divide a opinião dos parlamentares. É só limite em gastos primários, ou seja, saúde, educação, investimento em cultura, em segurança pública. É a destruição do Estado Social brasileiro. Foi por causa da irresponsabilidade fiscal que o governo foi afastado do poder. E não pode o governo atual cometer os mesmos erros. O texto prevê uma regra de transição para as áreas sociais. Em 2017, seria garantido o piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e de 18% dos impostos federais para a educação. Mas, a partir de 2018, esse piso também seria corrigido pela inflação do ano anterior. Movimentos sociais criticam a proposta. O risco dessa proposta de emenda à Constituição é fazer com que o Brasil deixe de investir em educação, saúde, assistência social, cultura, ciência e tecnologia, ou seja, o Brasil vai optar por 20 anos deixar de se desenvolver caso essa proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Não há por que imaginar que a crise, se a questão é a crise econômica, essa crise econômica vai se estender por 20 anos. Né? Acho que nenhum país do mundo fez um processo como esse. Já o setor privado apoia a PEC 55. As entidades que representam a indústria e os hospitais particulares estão confiantes na aprovação do texto. Isso é um marco na história republicana brasileira, é a primeira vez que a República do Brasil vai ter um instrumento para conter as despesas do gestor público, como os gastos exagerados e desperdício de dinheiro que existe na área de saúde, principalmente da parte pública. Com a gravidade do problema e as restrições que a própria Constituição impõe, a PEC se tornou uma imposição. Este consultor do Senado acompanha os debates sobre a PEC 55 na CCJ. Ele diz que, em tese, é possível que o orçamento de algumas áreas seja corrigido acima da inflação e que será papel do Congresso definir quais áreas terão prioridade. Na média, os gastos vão crescer de acordo com a inflação. Eventualmente, uma ou outra rubrica pode crescer mais, mas essa crescer mais vai ter que ser compensada por alguma rubrica que cresça abaixo da inflação. Este outro consultor do Senado publicou um artigo sobre a PEC 55. Para ele, a proposta é inconstitucional, porque ameaça direitos fundamentais do cidadão. Porque aí há uma mitigação do direito social à educação, saúde e assistência social, né? Mitigação essa em direitos que dizem com a dignidade da pessoa. Né? Então não é legítimo, não é justo, né? Não é razoável que os segmentos mais afetados sejam aqueles que precisam de saúde pública, de educação pública, que sejam remunerados por salário mínimo, que tenham os benefícios previdenciários corrigidos pelo salário mínimo. A PEC 55 só vale para as chamadas despesas primárias. Ficam fora do teto os repasses da União para estados e municípios, o dinheiro para atender calamidades públicas e o orçamento das eleições. O governo também fica livre para pagar os juros da dívida pública, sem limite de gastos. Então, para as áreas sociais, teto, congelamento, né? Redução drástica de recursos. Para os juros, não tem teto nenhum, pelo contrário. É uma falácia essa a acusação de alguns setores da oposição ao governo Temer de que trata-se de uma proposta que vai retirar recursos da educação e da saúde. Para a oposição, o assunto é tão importante que a população deveria dar a palavra final sobre a PEC 55. A senadora Gleice Hoffmann apresentou uma emenda propondo um referendo, caso o texto seja aprovado. Nós vamos estar gastando em 2036 menos do que nós gastávamos em 2004, com uma população maior, com demanda maior da população. É assim o que gasta hoje Bangladesh, ou o que gastam os países infinitamente pobres. O relator rejeitou a emenda. O ajuste das contas públicas não pode atrasar mais a aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, a Casa do Povo. Significa que a maior parte da população brasileira já é favorável a essa matéria.
O portal E-Cidadania do Senado está fazendo uma consulta pública sobre a PEC 55. Até esta segunda-feira, quase 339 mil pessoas haviam se manifestado sobre o limite de gastos. Mais de 318 mil são contra a proposta, quase 94% do total.